Oi, eu sou a Gabi Xavier e este é mais um vídeo do quadro Desconstruindo Personagens, aquele quadro em que a gente pega um personagem de anime ou mangá e fala das suas camadas, de quem ele é para além do óbvio. E dessa vez a gente vai tentar entender alguém que vocês me pediram muito desde o início desse quadro para eu falar aqui, Hisoka, de Hunter x Hunter. Sim, finalmente falaremos dele, o personagem mais misterioso, sanguinário, enigmático e talvez carismático para muitos dessa história. Se você quer outra análise de outro personagem, vai deixando aqui embaixo porque eu tô seguindo as dicas de vocês, então comenta aí, deixa o seu like para esse quadro sempre continuar e se inscreve, é claro, para você não perder nenhum desses vídeos e vários outros que saem aqui no canal. E me segue nas redes sociais também, Gabi Xavier, para você interagir e mandar sua sugestão diretamente por lá. Vamos lá! Hisoka, o mágico palhaço, aquele que já tem um design que o apresenta como inesquecível nessa história. E ele surge no primeiro arco de Hunter x Hunter, no Exame Hunter. Ele aparece como alguém já extremamente misterioso, muito forte e com uma facilidade muito grande de matar os outros. Ele é um vilão? Bem, ele não se encaixa exatamente no arquétipo que a gente tem clássico de vilão. Ele não está em busca de poder, de muito conhecimento, ser reconhecido como um cara muito forte. Ele parece buscar algo que mexa com ele. Os seus propósitos são claramente egoístas, muito maiores do que conseguir uma fortuna, conseguir um exército, conseguir seguidores ou qualquer coisa que você encontra em vários outros vilões, até mesmo dessa história. Sequer ele tem essa vontade de matar indiscriminadamente, simplesmente pelo prazer de matar. Até as suas presas são meticulosamente escolhidas, ou porque ele precisa matar, ou porque a pessoa de fato está na sua frente, no seu caminho e é muito inexpressiva, não merece viver, ou porque a pessoa realmente mexe com ele, vale a pena, é um adversário e um objeto ali para ele acabar, massacrar, sentindo muito prazer, até um prazer físico. Porque é isso realmente que mexe com a cara, a expressão, o corpo, a fisionomia e a fala do Hisoka ao longo de toda essa história quando ele aparece. Tudo que a gente vê como objetivo maior do Hisoka é buscar chegar perto de alguém que é mais forte que ele, que seria interessante em uma luta. Para ele não vale a pena simplesmente matar, simplesmente vencer e não ter uma emoção com isso, não ter um torpor, um sentimento até mesmo de perigo. Quando ele desafia o Netero para lutar ali no final do arco do Exame Hunter, ele claramente seria muito mais fraco do que o presidente daquela organização, mas para ele vale a pena até mesmo apanhar, até mesmo o perigo. É claro que ele não gostaria e não quer perder, mas o desafio, quanto mais perigoso, quanto mais desafiador, melhor. Afinal, quem é Hisoka senão um grande mistério? Mistério tão grande que mesmo seu nome em kanji significa secretamente. Um segredo que é escondido talvez atrás de uma maquiagem pesada, de uma caracterização do mágico, do palhaço, cheio de truques, fantasias, símbolos de cartas que talvez enigmaticamente tragam algum significado e são modificados a cada arco, a cada momento da história da trajetória do Hisoka. Quem é ele? O quanto nós conseguimos decifrar esse enigma através de pequenas pistas? Se é que essas pistas são assertivas o suficiente? Mesmo que nós não saibamos nada do seu passado. E aqui eu abro um parênteses. Oficialmente a gente não sabe nada. A única coisa que a gente tem, a única referência, é a referência que ele mesmo faz ao explicar ali o nome que ele deu às suas habilidades, Bandigan e a textura ali surpresa. Ambas palavras viriam de uma inspiração, de uma referência a doce, chiclete da sua infância que ele gostava muito. Na adaptação do anime de 99, ainda tem o acréscimo dele dizer que ele era muito pobre, por isso ele mascava o chiclete ao máximo até acabar o sabor, mas isso inclusive foi algo da adaptação em anime de 99. Nem tem no mangá, a gente nem pode considerar exatamente oficial. O que muitas pessoas atribuem ao passado do Hisoka, na verdade, vem de um capítulo escrito pelo Ishida, o autor de Tokyo Ghoul, que ilustrou e escreveu este período, pedaço do passado do Hisoka, livremente, sem a participação do autor de Hunter x Hunter, o Togashi. Apesar disso, o Togashi leu esse capítulo, parece que ele informalmente aprovou, gostou, mas mesmo não oficializado, esse capítulo mostra um Hisoka bem próximo do que a gente já conhece, que apareceu de repente ali todo apanhado, acabado, jogado no meio da estrada, mas que mesmo assim não perdia aquele ar de mistério, aquele ar de alguém poderoso, de alguém ameaçador, que você tem um interesse, uma admiração e um medo ao mesmo tempo. Aquele que é encontrado justamente por um grupo ali de mágicos e consegue olhar as pessoas e aprender os seus truques rapidamente. Ele tem uma capacidade de aprendizado tão grande que ele aprende tudo sobre o Nen e desenvolve suas habilidades neste capítulo de forma muito mais rápida, inclusive, do que a gente viu com o
Gon no anime, no mangá, oficialmente falando. Ele cita também nesse capítulo que a sua mãe, que teria ensinado ali os seus truques com cartas, que ele já saberia nessa época, e desde esse momento, então, que ele conheceria mais do seu poder e começaria a sua busca por enfrentar pessoas, adversários que valessem a pena. É por isso até que é muito expressivo que a gente veja o Hisoka como um personagem que está sempre vestido do mágico, do palhaço. Ele está sempre com uma roupa cheia de símbolos, inclusive referentes às suas cartas, inclusive símbolos que muitas pessoas acreditam ser ali muito direcionado ao seu próprio sentimento, porque eles mudam de acordo com o arco, mesmo a sua maquiagem muda a cor de acordo com a fase da história, e ele tá o tempo todo então fantasiado, tá sempre vestido da persona que ele apresenta para os outros, sempre com uma maquiagem pesadíssima. Em poucos momentos a gente viu ele tomando banho fora do seu papel e não havia muita expressividade ou algo que revelasse quem é o Hisoka atrás dessa maquiagem, dessa fantasia toda. E isso torna muito imprevisível, porque sim, claramente o Hisoka segue os seus instintos, as suas vontades. Se ele eventualmente ajuda alguém, como ajudou ali o Gon e o Killua no arco de Grid Island dentro do jogo, é porque naquele momento ajudar traria uma diversão para o tédio que estava sendo procurar ali alguém que ia expurgar o Nen do Crollo Lucifer, e traria também algo novo. Ele estava analisando de pertinho a sua presa, ele sentiu um prazer que para ele era conveniente, por isso ele fez. Se não fosse conveniente, ele não faria. Inclusive, achar aquele que faria Crollo Lucifer voltar a ter o seu Nen, usar o seu Nen e poder lutar com o Hisoka, era algo altruísta? Não. Era algo que o beneficiaria claramente. O tempo todo o Hisoka parece ser alguém quase como um animal que busca diversão, que busca prazer aqui e ali. Ele inclusive tem um prazer físico, sexual de achar a sua presa. Logo no arco do Exame Hunter, ele reconhece ali no pequeno Gon, especialmente, mas também no Killua, em certo momento o próprio Kurapika e o Leorio, como pessoas presas, seres que estavam ali, verdes, mas tinham um grande potencial e valia a pena deixá-los viver. Por que matá-los ali naquela hora, se lá na frente eles seriam desafios extremamente intrigantes? Então mantenha eles vivos. Talvez a incerteza, o perigo, justamente potencialize esse prazer dele que ele sente. Mas é errado prever que para sempre Gon seria alguém útil para o Hisoka. Da mesma forma que o seu Elastic Love, a forma elástica que a sua Bandigan funciona, Hisoka pode se atrair e se ligar a alguém, a uma presa, a um alvo específico e elasticamente, volatilmente se desligar e mudar o seu alvo imediatamente depois. Ele é inconstante. Muitas pessoas vinculam inclusive o Hisoka à pedofilia, porque ele demonstra o prazer ali sexual quando ele pensa nas capacidades do Gon, inclusive, ele realmente demonstra, mas eu não sei se o personagem foi construído para querer fazer isso. Eu não vejo o Hisoka com esses propósitos exatamente. Ele realmente está o tempo todo pensando em luta e é natural pessoas, inclusive psicopatas na realidade, que sentem prazer em matar, prazer em torturar. Ele sente prazer físico, sexual, em enfrentar alguém extremamente interessante e matá-lo. Durante o arco de Yorkshin ou York-New, quando ele se junta às aranhas, ele faz tudo de caso pensado meticuloso simplesmente para chegar perto e poder ter uma chance de enfrentar Crollo Lucifer. E veja que o Crollo sabia que o Hisoka era alguém extremamente nada confiável. Todos ali da trupe fantasma sabiam disso. Ele era inconstante, ele não estava nos lugares que ele precisava estar, ele não respeitava todas as regras, ele parecia ser alguém muito ali desconexo daquela união da organização toda, mas eles mantinham o Hisoka porque ele era útil, porque ele era poderoso, porque ele tinha ali habilidades interessantes para o uso do Crollo e de toda a trupe. Mas, mesmo tentando mapear quem era o Hisoka, mesmo sabendo quem ele era e tomando cuidado, no fim ele conseguiu passar por cima de todos. Ele se uniu com o Kurapika porque ele viu a oportunidade junto daquele que queria vingança contra as aranhas para chegar perto do Crollo em um momento em que ele tivesse a única alternativa de enfrentar o Hisoka sem interferência dos outros da trupe. E quando finalmente ele tem a oportunidade e um momento para enfrentar o Crollo, na verdade ele estava ali com a restrição da corrente do Kurapika e não tinha mais o Nen, não conseguiria lutar. Portanto, para o Hisoka não valia a pena. Ele vai matar um ser extremamente poderoso quando ele não tem poder? Não! Acabou! Literalmente broxou o Hisoka, o deixou desestimulado, o deixou decepcionado. Crollo estava impossibilitado de usar o seu Nen, impossibilitado de ser um grande adversário e, portanto, inútil. Um brinquedo quebrado. Brinquedo. Essa é a palavra que Hisoka usou
E talvez mais uma pista para nós entendermos que no meio de todas as atrocidades, da forma fria e sanguinária que ele retira a vida de alguém, ao mesmo tempo ele é repleto de signos, significados e referências infantis. Os doces da infância, a magia do palhaço, os truques do mágico. Ele precisava agora reconstituir de alguma forma, então, o poder desse adversário para que ele pudesse ter a luta que ele sempre sonhou. E sim, essa luta vai acontecer, ela aconteceu no mangá, para quem assiste só anime, eu não vou dizer o resultado, mas eu diria que nem sempre as lutas vão ter exatamente os contornos que o Hisoka desejaria. E mesmo assim ele vai perseguir isso até o fim para ele ter o resultado que ele deseja. Como eu disse, é quase como um animal inconsequente, seguindo os seus instintos, embora quando ele precisa, ele é extremamente racional e frio. É interessante vermos como o Hisoka ele é colocado para ser uma carta coringa, um objeto necessário nessa narrativa de Hunter x Hunter, que muitas vezes é chave, gatilho ou essencial para que determinados fatos aconteçam. No primeiro arco, por exemplo, do Exame Hunter, é ele que traz no Gon essa vontade de enfrentar, de ser mais forte. O Hisoka desperta no Gon a vontade de se provar cada vez mais para conseguir enfrentar o palhaço e dar que seja um soco na cara dele, retribuir o que o próprio Hisoka o fez no Exame Hunter. E é por isso que depois, no próximo arco da Torre Celestial, que o Hisoka é o primeiro que faz com que o Gon suba naquilo e se torne mais forte, descubra o seu Nen. Aliás, é ele também que faz ativamente Gon e Killua descobrirem o que é o Nen. Porque ele impede os dois de passar, ele mostra sua aura ameaçadora e reforça a fragilidade daqueles dois. Ativamente ele faz com que aqueles lá, a partir disso, se esforcem, melhorem e aprendam. E olha só, ele está cultivando a presa dele. E ele faz isso friamente. Ele vai acompanhando friamente, tem uma cautela e uma paciência enorme para esperar o momento certo acontecer. Como eu disse, ele não é o vilão que inconsequentemente vai matando. Ele tem uma diferença enorme da trupe fantasma, que, por exemplo, gera laços, que tem ali quase uma família entre eles, que por trás de todas as suas ações torpes e terríveis, eles têm objetivos muito claros, muitas vezes ligados sim à ambição, ao poder, e muitas vezes têm prazer em matar todo e qualquer um, mesmo aqueles extremamente mais fracos. O Hisoka não é assim. Em toda a sua enorme simplicidade, ele se torna extremamente complexo porque ele é muito difícil de se ler. Você não sabe o que ele quer porque as suas ações não são capitaneadas por regras exatamente. Ele simplesmente se move conforme a sua vontade, como eu disse, conforme o que lhe apeteça, o que lhe dê vantagem sobre o seu objetivo naquele momento. Ele se une com o Kurapika e por causa da sua união com o Kurapika, os planos do garoto do clã Kurta começam a dar certo. Ele consegue se aproximar das aranhas por causa das dicas do Hisoka, que tá ali com duplo papel porque ele quer chegar perto do líder daquele grupo. Sem o Hisoka nesse arco, as coisas não teriam acontecido como aconteceram. A gente só volta a ver o Hisoka depois, no arco das eleições, junto com o Illumi, para justamente ajudar ele num trabalho praticamente para conseguir acabar com a Alluka. E olha que interessante, tanto nesse arco como no Exame Hunter, em que o Hisoka está fazendo algo quase no automático, não porque ele deseja, porque ele sente prazer, porque tem algo que ele ambiciona pessoalmente, nestes momentos, ambos momentos, ele tem na sua frente, na sua roupa, os naipes de cartas de paus e espadas, quase como se ele estivesse de fato como um braço automático de luta. No começo, para conseguir a sua carteirinha ali como um Hunter, a sua licença, e depois fazendo o seu trabalho que ele acordou com o Illumi. Diferente do arco de Yorkshin, que ele tem ouros e copas na frente da sua roupa, que ele tem claramente ali um desejo muito grande se movendo pelo que o Hisoka quer, um objetivo macro, porém muito egoísta e simples de pensar. E no arco de Greedy Island ele continua com copas e ouros na frente, como se ele ainda estivesse se movendo pela vontade de fazer alguma coisa por si mesmo, não no automático, não cumprindo um papel que é necessário, embora às vezes muito chato, como acontece no Exame Hunter e como acontece no arco das eleições. No arco das eleições a gente tem mais um momento que traz essa questão física, sexual, e dependendo da interpretação extremamente nojenta do Hisoka, quando ele provoca o Illumi ali, se ele poderia então matar o Killua, e faz um gesto com as mãos, que pelo que eu vi na wiki de Hunter x Hunter significava antigamente justamente um ato sexual, ou seja, ele fala de matar o Killua e faz um gesto sexual, o que deixaria implícito uma atitude ainda mais abominável. Isso deixa o Illumi estressadíssimo, mas é uma mensagem subliminar.
E quer dizer que o Hisoka queria fazer aquilo? Não necessariamente, porque naquela hora ele estava provocando o Illumi claramente para que ele se mostrasse ali, mostrasse sua presença, para que o Killua percebesse e conseguisse fugir. Já que nesse arco o Hisoka está um pouco perdido entre ajudar o Illumi e aí você perde a chance de ter o Gon perfeito ali, de novo crescendo para se tornar o adversário perfeito para o Hisoka no futuro, ou então irritar o Illumi e na verdade ajudar o Killua para ele ajudar o Gon, e então o Gon vai ser o adversário que vai crescer, ficar muito forte. E no final, quando você acha que você tá entendendo nesse arco que o Hisoka faria, na verdade ele faz uma coisa completamente oposta, ele mata outra pessoa, outro Hunter. O tempo todo o Hisoka é construído para ser altamente imprevisível. O tempo todo o Hisoka é construído para trazer uma instabilidade na história ou um suporte necessário para o que vai acontecer. Hisoka é o antagonista quando ele precisa ser. Hisoka ajuda, como em Grid Island, quando ele acha necessário e prazeroso, divertido ajudar. Hisoka de uma hora para outra pode achar que você merece viver e em outro momento achar que não vale mais a pena preservar a sua vida para um embate lá na frente. Ele é simples e ao mesmo tempo inconstante. Ele é misterioso e ao mesmo tempo tão óbvio. Ele é completamente impossível de se prever e é por isso que ele é um personagem não só interessante e chamativo para quem está lendo ou assistindo, mas também extremamente útil para a narrativa, para o Togashi, porque ele pode encaixar o Hisoka em qualquer momento, em qualquer lugar, porque esse cara não tem padrão de moral. E assim sendo, ele pode fazer qualquer coisa e estar em qualquer lugar. Poucas vezes vemos Hisoka por trás da sua maquiagem, e mesmo assim, em nenhum momento, ele parece demonstrar qualquer fragilidade, qualquer vulnerabilidade. Mesmo em situações que ele parece estar minimamente em perigo, ele é sempre altivo, ele observa os adversários e, ferido ou não, ele tem prazer naquele momento. Não demonstrar aberturas é sua maior força. Não constituir laços, não ter passados, isso retira qualquer humanização dele e ainda assim, ele é admirado por muitos. Nesse momento, no mangá de Hunter x Hunter, ele parece estar caçando novamente, sem dar muitos spoilers, ele está se movendo por um objetivo bem próprio. E eu acho que o Hisoka ainda vai ser novamente, nesse novo arco do Continente Negro, uma chave muito importante para grandes acontecimentos, mesmo que ele apareça quase como uma sombra. Afinal, quem é Hisoka? Talvez não cheguemos nunca nessa resposta. Talvez ele sempre seja esse enigma, esse segredo, essa carta que trará instabilidade para a história, para os personagens, para uma certa trupe, para todo o mangá. Esse foi um comentário sobre Hisoka que infelizmente não tem muito um panorama no seu passado, mas que a gente pode e deve conversar sobre essas atitudes para tentar entender o que ele mostra ser pra gente. E o que você acha do Hisoka? Você acha que ele é interessante? Você gosta do personagem? Por que você gosta? Qual outro personagem você gostaria de ter discutido aqui no canal? Deixe a sua sugestão, o seu like, como sempre, se inscreve para não perder nenhum dos próximos vídeos e a gente se vê em todos esses próximos vídeos. Tchau, tchau!